Fala, minha linda e amada nação rubro-negra, estou chegando com tudo, com as últimas informações do nosso clube de regatas do Flamengo. Rodolfo Landim muda de ideia sobre estádio próprio do nosso Mengão queridão. Por que o que fez o Landim mudar de ideia? A gente vai explicar aqui para vocês. Situação envolvendo o Maracanã, essa briga pelo Maracanã, mano, é inacreditável como ainda tem jornalistas aí renomados fazendo campanha para o Vasco jogar no Maracanã. O Maracanã estava abandonado, ninguém queria saber do Maracanã, inclusive o Vasco, que falou que tinha estádio, tinha o São Januário. A gente vai falar sobre isso. Vamos falar também sobre a situação envolvendo Gustavo Scarpa, hein? Está arrependido de ter fechado com o Atlético Mineiro. Não quis vir para o Flamengo porque seria reserva no Flamengo. Agora está arrependido. A gente vai falar sobre isso, sobre a situação envolvendo Scarpa. Jogo do Mengão queridão no próximo sábado. Jogo do Mengão queridão hoje, hein? Hoje tem Mengão queridão. Eu vou trazer todos os detalhes para você. Então não perde nada. Já cola comigo. Aproveita, se você ainda não é inscrito no nosso canal. Convido você a se inscrever, ativar o sino da notificação. Deixa teu like marotaço nesse vídeo e compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa. Bom, hoje tem Flamengo e Rosário Central da Argentina em jogo da semifinal da Conmebol Libertadores da América Sub-20, meus amigos. É isso mesmo, a nossa garotada aí está aí batendo um bolão na Libertadores Sub-20. Hoje a bola começa a rolar às 18h30, horário de Brasília, valendo vaga na final da competição. O jogo acontece no estádio Domingo Burgueno, em Maldonado, no Uruguai, e tem transmissão do Sport TV e Band Esporte, canais aí de TV por assinatura, mas você também pode acompanhar pelo canal Gold aqui no YouTube. Então fica ligadaço aí e vamos torcer aí pela nossa garotada. Por se falar em jogo do Flamengo, o Flamengo tem um jogo importante no próximo sábado, segundo e decisivo jogo da semifinal do Campeonato Carioca. Flamengo e Fluminense se enfrentam no próximo sábado às 21h, horário de Brasília, e esse jogo é um jogo importantíssimo. Lembrando que o técnico Tite tem algumas preocupações dentro do elenco. Ontem, Eric Pulgar e Ayrton Lucas não treinaram junto com o grupo, foram a campo, mas fizeram um trabalho separado. Jogadores que vêm aí fazendo controle de carga, hoje é esperado treinar normalmente junto com a equipe. A expectativa do Tite é contar com todos os atletas neste próximo sábado. Então aí o jogo acontece no próximo sábado às 21h. Lembrando que o Flamengo venceu o primeiro jogo. No último sábado, 2-0, e vamos em busca de mais uma vitória assim, com certeza. Bom, mudando de assunto, vamos falar agora sobre a estrutura do CT do Ninho do Urubu. Isso porque o Flamengo ainda pretende fazer mais 2 campos no terreno vizinho ao CT que foi comprado, além do mini estádio com grama sintética para as 2.000 pessoas, para jogos da base e do futebol feminino, com dimensões oficiais, arquibancadas, 3 vestiários e estrutura para arbitragem. Essa estrutura está em construção logo na entrada do Ninho do Urubu, meus amigos. Daí o Mengão queridão, né? Realmente é o CT do Flamengo que está ficando cada vez mais essa estrutura sensacional. Não é à toa que o Nicolas de la Cruz deu lá uma entrevista à ESPN do Uruguai e rasgou elogios à estrutura do CT do Ninho do Urubu. Então o Flamengo aí, né, pretende aí construir mais 2 campos no terreno vizinho, que foi comprado no CT do Ninho do Urubu, e também agora, né, fazendo um mini estádio com grama sintética. Parabéns aí, né, à diretoria do Mengão queridão. Bom, por se falar em estrutura, vamos falar sobre o Maracanã. No próximo domingo tem um jogo entre Vasco e Nova Iguaçu pela semifinal, a outra semifinal do Campeonato Carioca. Esse jogo, o mando de campo é do Nova Iguaçu. Na última segunda-feira, o Nova Iguaçu fez uma solicitação
pedindo ali, né, autorização à dupla Fla-Flu para poder jogar no Maracanã. Flamengo e Fluminense não respondeu. Flamengo e Fluminense também já decidiram que não vai liberar o estádio, mas o Vasco está aí tentando de tudo para jogar no Maracanã. Inclusive alguns jornalistas, né, vem aí, jornalistas renomados, o Eric Faria, o André Rizek, falando que um jogo desse tamanho, dessa dimensão, não acontecer no Maracanã, um jogo importante, né? Uma partidaça de semifinal de Campeonato Carioca. Gente, tá claro que essa insistência do Vasco em jogar no Maracanã, todo favorecimento, é claro que é o Vasco. E é justamente sobre isso, sobre essa insistência do Vasco em jogar no Maracanã. Ontem, o Nova Iguaçu comunicou a FEJ, o Nova Iguaçu é o mandante do jogo, né, da partida, é o dono do mando de campo, e já comunicou, indicou o Volta Redonda, o Raulino de Oliveira lá em Volta Redonda para acontecer a partida. Aí, então gera toda a polêmica, o Vasco manda nota oficial. O governador do Rio de Janeiro, que é o Cláudio Castro, ele se pronunciou e afirmou que não fez nenhum veto ao jogo Nova Iguaçu e Vasco no Maracanã. O governador do Rio ainda reiterou que o estádio está liberado a todos e que as 3 propostas pela licitação do estádio estão em mesmo pé de igualdade. Cara, é uma situação que eu vou falar para vocês. O Vasco ontem, né, ontem à noite ainda, já na calada da noite, o Vasco soltou um comunicado lá em suas redes sociais que diz o seguinte, olha só. Em reunião há pouco, após os últimos desdobramentos, o Nova Iguaçu Oficial e Vasco da Gama reiteraram o entendimento de jogar no Maracanã. Aguardam, então, o envio à FEJ pelo consórcio da autorização do uso do estádio, solicitada na manhã da última segunda-feira para a realização da partida e o início urgente da venda dos ingressos. Acreditamos ser esse o melhor para o futebol, para o Rio e para o próprio Maracanã. Esses caras que estão aí, né, descendo a lenha no Flamengo, descendo a lenha no Fluminense, mas eles não chegam aqui e falam que lá atrás, em 2017, quando o Maracanã estava largado, jogado, entregue à barata, entregue aos ratos, virando uma Mata Atlântica, com dívida de quase R$1,5 milhão de reais, né, da Odebrecht devendo a Light, o Flamengo foi lá, assumiu toda a responsabilidade. Eles não falam isso. E inclusive, o Vasco não quis entrar na parceria para organizar o Maracanã, arrumar o Maracanã. O Flamengo foi lá e simplesmente, né, fez o que foi feito e conseguiu restaurar o Maracanã. Todo mundo lembra disso. E ainda por cima, o Vasco deixou claro que não tinha nada a ver com o Maracanã, que ele tinha os estádios dele. Tinha o estádio dele, que é o São Januário. Então manda o Vasco jogar lá no São Januário. Afinal, nem pode, né? Porque o mando de campo é do Nova Iguaçu, né? E essa insistência e essa grandeza desse jogo, é claro, que só favorece o Vasco da Gama. É um absurdo isso. Bom, e sobre essa briga com o Maracanã, foi justamente o que fez o Rodolfo Landim mudar de ideia por um estádio próprio. O estádio próprio do nosso Mengão queridão. Justamente há disputas, altos custos de manutenção com o Maracanã e SAF fazem o Flamengo repensar em seu estádio próprio. Por que fala aqui em repensar? Porque a gente vê que começou desde o ano passado. Depois deu aquela estagnada, ninguém falou mais nada em estádio. Daí então vem essa disputa. Né? Vem essa disputa pela licitação do Maracanã. O Flamengo faz de tudo, o Flamengo arca com as dívidas. O Flamengo, na verdade, é o Maracanã. Sem o Flamengo, não é Maracanã. Acabou o Maracanã. Entrega. Vai lá, Cláudio Castro. Entrega o Maracanã ao Vasco. Aí vocês vão ver. Vocês vão ver, tá? Veja o que eu tô falando pra vocês. Então, assim, o Rodolfo Landim mudou totalmente de ideia. E a ideia realmente é construir o estádio próprio do nosso Mengão queridão. Agora eu vou falar também pra vocês. Não sei se vai ser tão fácil assim o Flamengo conseguir realmente, né, convencer as autoridades do estado do Rio de Janeiro. Aí é outros 500, porque eles sabem, rapaz, eles sabem, se o Flamengo sair do Maracanã, o Maracanã fica lá abandonado.
O Maracanã vai voltar o que era lá atrás. Vai voltar o que era, vai voltar a ser o que era. Vocês têm dúvida disso? Pô, tá de brincadeira, rapaz. Bom, mas falando sobre o estádio próprio do nosso amigão queridão, no último sábado, o presidente Rodolfo Landim se reuniu, né, com o presidente da Caixa, Carlos Vieira. O Gabriel Reis trouxe até aqui o seguinte: o presidente da Caixa, Carlos Vieira, está sendo bem cauteloso quando questionado sobre o novo estádio do Flamengo. No último sábado, Rodolfo Landim e Vieira se reuniram na Gávea para tratar sobre o assunto. O mandatário classificou a reunião como uma tratativa preliminar e relatou que não foi definido o modelo de negócio para o empreendimento. O principal desafio, segundo ele, o principal desafio é encontrar um ponto de equilíbrio entre desejo e possibilidade, disse Carlos Vieira após deixar um evento da CNN em São Paulo. Então assim, mas pelo menos o Flamengo está aí, tentando viabilizar. Rodolfo Landim sempre teve esse sonho, o desejo de Rodolfo Landim. O Maracanã é uma alternativa muito bacana, mas só que essa briga aí está ficando chata já. Já tá chata. O Flamengo precisa pensar para ontem no estádio próprio. Para ontem. Deixa o Vasco assumir. Deixa eles colocarem lá shows, fazer palco, tudo que eles quiserem. O Flamengo tem que construir o estádio. Claro, não vai ser, não vai ser, posso dizer assim, de um mês, 2 meses e que o estádio vai estar pronto. Mas o Flamengo precisa agir o quanto antes. O Eric Faria e o André Rizek, que estava até lá na Seleção Sport TV falando, já imaginou se o Vasco ganha a licitação do Maracanã? O Vasco vai ter que assumir. Vai ter que assumir. Ou se eles não deixar, não alugar o jogo, aí é que tá, porque se ele não alugar para o Fluminense, não alugar para o Flamengo, não alugar para qualquer outro, ele não vai conseguir arcar com o Maracanã. Essa briga do Vasco aí é só fogo de palha. Eles querem complicar mesmo a situação. Essa é a verdade. Bom, mudando de assunto, vamos falar sobre a situação envolvendo Gustavo Scarpa, que está arrependido de ter assinado com o Atlético Mineiro, Henrique. O que está acontecendo, gente? Vazou um áudio nas redes sociais, tá? Que foi captado aí entre Gustavo Scarpa, o empresário de Gustavo Scarpa e alguns amigos que estavam em um restaurante. Quando Gustavo Scarpa diz que está arrependido, e ele fala o seguinte: se arrependimento matasse, estaria morto. Me prometeram uma estrutura adequada e não é realmente o que prometeram. Uma bagunça isso aqui, uma torcida chata, que não tem paciência, e fora que o elenco não me abraçou e acolheu. Me tratam como um qualquer. Um trecho do áudio aí que não foi revelado por direitos autorais, tudo e muito mais. Mas o Gustavo Scarpa, segundo a Rádio Itatiaia, Gustavo Scarpa se diz que isso não procede, que é uma fake news aí envolvendo seu nome, que já se espalhou por grupo de WhatsApp, entre outras plataformas digitais, mas que isso não procede. Ele não chegou a falar nada disso, mas enfim, aquela coisa, onde há fumaça, há fogo, não é verdade? Aonde há fumaça, há fogo. Gustavo Scarpa não quis vir para o Flamengo, porque ia ser reserva no Flamengo, queria ser para ser titular, e aí a situação de Scarpa aí, mas tá aí vazando esse áudio aí, vazou na verdade, sobre Gustavo Scarpa, demonstrando total arrependimento por ter assinado com o Atlético Mineiro, que prometeram algumas coisas que não é realmente o que prometeram. Tá aí, então vamos ver o que deve acontecer. O que você acha sobre a situação? Será que é realmente fake news? Será que é verdade? Sei, possa ser que sim, é aquilo que eu falei. Aonde há fumaça, há fogo. Então, vida que segue. Mengão querendo estar muito bem, sem Gustavo Scarpa. Gustavo Scarpa tá lá, boa sorte pra ele, E vida que segue aí. Tamo junto, vou ficando por aqui. Daqui a pouco eu volto com mais informações do nosso Mengão queridão. Quero deixar um forte abraço para cada um de vocês. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua companhia. Mas fique à vontade, deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre as informações que eu passei agora para você.
Tamo junto, forte abraço, até mais, saudações rubro-negras.